Se você está razoavelmente conectado na internet, você já deve ter entrado em contato com o caso do Márcio Merrin, sei lá, né? E a Dani Calabresa, né? Uma acusação de assédio sistemático, inclusive, durante muito tempo, que popularizou muito nos últimos dias devido a uma excelente matéria da revista Piauí, que eu vou deixar na descrição aqui do canal para quem quiser ler, porque eu recomendo bastante a leitura, tá? E eu gostaria de aproveitar esse caso para discutir um pouco essa questão do patriarcado, essa questão então desse machismo ou dessa misoginia estrutural. Eu quero então pegar o caso, não vou comentar o caso em si de maneira detalhada, né? Tem várias pessoas já fazendo um bom trabalho comentando o caso e a própria matéria já faz um bom trabalho em esmiuçar o que está acontecendo, o que vem acontecendo ao longo de anos. Eu queria, na verdade, pegar esse caso e falar um pouco sobre algumas questões filosóficas que a gente pode abordar a partir dele. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Cidade, sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a se inscreverem no canal, quem está chegando agora, deixar aquele like maroto e aquele comentário do engajamento. E vamos começar então a falar de alguns aspectos que esse caso deixa bastante explícito. O primeiro ponto é que o assédio no patriarcado, no machismo, na nossa sociedade, ele é estrutural. O que significa dizer que ele é estrutural? Bom, pessoas boas e más sempre existiram, sempre vão existir. Talvez a gente nunca vá conviver com uma sociedade que não exista esse tipo de pessoa, né? Então você pode pensar, o Márcio Merrin é um babaca, você dá o adjetivo que você quiser para ele. Ok, ele existe, ele tá ali, pessoas como ele existem e pessoas como ele vão sempre estar ali. O que a gente precisa entender não é tanto quem é essa pessoa específica, né? E você quer demonizar ele, sinta-se livre, à vontade, eu não tô aqui para defender, pelo contrário, eu tô aqui para usá-lo como exemplo de algo muito maior, que é essa estrutura, tá? Por mais que condená-lo à infâmia, inclusive prendê-lo ele, se for o caso, possa ser um mecanismo de combate à estrutura, o objetivo que a gente tem realmente, enquanto sociedade, é combater a existência social de uma estrutura que permitiu que ele fizesse sistematicamente isso durante anos e que inúmeras pessoas fossem vítimas e não se sentissem acolhidas pelo ambiente, pelo país, pelos hábitos, pelos costumes em quais elas se encontram, pela instituição em que ela se encontrava, para acusar alguém com o poder e com a influência que ele possui. É sobre a estrutura que permite que pessoas como ele tornem-se tão influentes, tão admiradas e tão poderosas dentro de uma instituição tão famosa, tão relevante para o nosso país, né? Tão influente, que deveria ter, vamos combinar, né? Deveria ter mecanismos muito mais eficientes para não deixar que essas pessoas progredissem de maneira tão acentuada. A reportagem da revista Piauí, ela ouviu 43 pessoas, 2 vítimas de assédio sexual dele, 6 vítimas de assédio moral e 3 vítimas de assédio sexual e moral. Pelo menos isso, tá? Imagina o que ainda tá debaixo do pano, imagina as pessoas que não tiveram coragem de falar, imagina as pessoas que sofreram aí algum tipo de assédio que já foi um pouco mais sutil e nem entenderam ou nem acharam que valia a pena, né? Imagina o quanto, né, nesses 17 anos, se eu não me engano, que ele tá na Rede Globo, imagina o quanto que não existiu de assédio. Agora imagina como que o poder precisa se estruturar de tal maneira a ponto disso ser possível. Quando a Dani Calabresa dá o primeiro passo de denunciar ele, outras 5 mulheres também vão denunciar, inclusive algumas falando sobre o desconforto de contracenar com ele, que inclui muitas vezes ele roçando o pênis ereto nelas. O que nos leva a algo muito importante dessa questão estrutural do abuso e do assédio. Um abusador dificilmente tem casos isolados, tá? A denúncia de uma pessoa é importante, né? Como é o caso da Dani Calabresa, para que crie-se uma onda de outras denúncias, porque normalmente se a pessoa é realmente esse tipo de abusador, nesse nível, ela está fazendo isso sistematicamente e ela está saindo impune sistematicamente. Então criar essa bola de neve virtuosa da denúncia é uma ferramenta que a gente precisa desenvolver para que a nossa sociedade possa combater esse tipo de coisa.
Por isso que as pessoas corajosas como a Dani Calabresa são bastante importantes, e por isso que é importante não só nessa denúncia inicial, mas é importante essa rede de acolhimento e essa rede de pessoas que então se empoderam para mostrar que, olha, não, ela não tá, porque a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai ser desmerecida, né? Ela vai ser chamada de louca, vão dizer que ela pode estar mentindo, né? Até porque em alguns casos existe mesmo a possibilidade da pessoa estar mentindo, então a gente fica assim, e aí, como é que, né? É a palavra dele contra dela. Então quando a coisa começa a crescer e se expandir, daí a gente começa a ter bastante confiança e bastante certeza de que trata-se realmente de um caso, não só de um assédio isolado, tá? Que é algo não tão comum. O assédio, ele costuma ser algo estrutural, porque a pessoa que comete o assédio, ela tende a fazer isso em vários momentos de sua vida. Um exemplo muito famoso disso é o Harvey Weinstein, né? Que passou as décadas assediando mulheres, mas porque ele era muito poderoso, ele passou décadas conseguindo se safar, até que eventualmente, com uma denúncia, ele foi condenado, foi preso. E mais uma vez a gente pode colocar a própria Hollywood em questão, que com certeza, assim como a Globo, é um antro de impunidade de assediadores, né? Só os casos mais relevantes que vem à tona e acabam gerando algum tipo de punição, seja ela jurídica, seja ela próprio social e cultural. É importante ressaltar que para que isso seja possível, né, predadores tão fortes se manterem impunes por tanto tempo, é preciso de uma estrutura muito complexa, baseada no medo de alguns e na conivência de outros, tá? Então funciona, né? Algumas pessoas não denunciam porque também em menor grau fazem isso, tá? Com certeza absoluta, ele não é o único predador, assediador e abusador da Globo ou de qualquer instituição da nossa sociedade, tá? Só que também não é sobre a Globo, não é como se a Globo fosse a malvadona do Brasil e todos os outros âmbitos. Isso acontece em praticamente todos os lugares da nossa sociedade. Um outro aspecto muito interessante, né? O assédio funciona porque as pessoas se sentem ameaçadas, porque as pessoas se sentem intimidadas e muitas vezes até culpadas, tá? É muito comum a pessoa, a vítima do assédio, sentir-se desacreditada, sentir que ninguém vai acreditar nela, sentir que ela pode até ter alguma culpa sobre isso, ou outras pessoas vão achar que ela vai ter alguma culpa sobre isso, né? O famoso, você que estava provocando. O próprio Márcio, ele diz, a culpa é sua, você que é muito gostosa, né? Então a culpabilização das vítimas e a intimidação das pessoas que muitas vezes poderiam servir de chave para essa acusação. Não só a intimidação, claro, a conivência de outras também é importante, porque, como eu já disse, muitas dessas pessoas têm culpa no cartório. Quando foram dar depoimento, algumas pessoas pediram anonimato, né? Algumas, possivelmente mulheres, com medo da desaprovação social, mas muitas pessoas com medo de criar atritos com a Globo, com medo de prejudicar a sua carreira profissional, com medo até de ações judiciais. Então, mais uma vez, o medo é um elemento importante nesse processo e que isso gera certa conivência, né? Você coloca a sua carreira profissional acima da sua própria consciência, vamos ser sinceros. Mas por que medo de ter atrito com a Globo? Né? Isso quer dizer que a Globo não se mostra suficientemente aberta para caçar esse tipo de coisa, para desvendar seus predadores sexuais. Mais uma vez, eu preciso enfatizar que ele não é o único predador sexual da Globo. Vão tentar tratar isso como um caso isolado, vão tentar dizer que eles não possuem um ambiente hospitaleiro para esse tipo de coisa, mas eles com certeza possuem. Isso faz parte da estrutura, tá? E é preciso construir ambientes inóspitos a esse tipo de coisa. Eles ainda não existem. Outra coisa interessante a ressaltar nesse caso é a compreensão da mulher como uma propriedade, que o próprio Márcio Melhem vai deixar bem claro quando ele fala para Dani Calabresa: eu te trouxe para dentro da emissora e você vai me trair? Quer dizer, né? Ele deu um benefício para ela. Isso é a definição, basicamente, de assédio moral, né? Ele possui uma posição de poder. Ele, inclusive, deu benefício, né? Ele está ajudando a carreira. O que ela tem que dar em troca? Bom, ela é uma propriedade. Ela tem que dar em troca, de certa forma, a conivência com as investidas sexuais dele. Ela tem que dar em troca o silêncio, o medo e todas as outras coisas que ele, enquanto predador, deseja despertar, porque ele ocupa uma posição de poder acima dela. Logo, ela
tem que ser equivalente a um tipo de propriedade dele. Outro aspecto, a minimização, né? A revista Piauí deixa bem claro. Primeiro, sugerem que, vamos conversar com ele, sugerimos terapia, né? A Dani Calabresa fica indignada com sugerir terapia, quer dizer, como assim? Um assediador moral sistemático, terapia, talvez ele até precise de terapia, mas isso não vem ao caso, né? Ele precisa de punição também. Uma coisa não necessariamente exclui a outra, tá? Algumas pessoas muito próximas ao Márcios vão fazer um abaixo-assinado em defesa a ele. Esse abaixo-assinado é assinado por 55 pessoas dentro da Globo, tá? Pessoas defendendo ele. Claro, a coisa ainda não tinha tomado as devidas proporções, mas é exatamente isso, né? Quando a coisa começa a se direcionar, a própria estrutura do patriarcado já se organiza para defender, tá? É preciso de provas muito claras e cristalinas, de provas muito incontestáveis realmente para a pessoa dentro do patriarcado culpada cair. A estrutura se organiza para defender. Depois, se a defesa não der certo, essas pessoas, como inclusive a que organizou essa assinatura, vão voltar atrás, né? Quando não dá mais, as pessoas, para se salvaguardar, as pessoas que estavam sendo coniventes até agora, elas vão tirar o delas da reta, porque cada um quer proteger o seu. Nessa minimização, a Globo faz uma série de comunicados, a Globo afasta o ator, diretor e afins e não deixa claro o que está acontecendo, né? Se puder evitar, se a gente puder minimizar, se a gente puder tratar como se não tivesse muita coisa, algo muito grave acontecendo, nós vamos fazer isso. Isso faz parte da estrutura. Essa minimização do ocorrido, ela também é estrutural, ela também é sistemática. O que a gente precisa deixar claro é que as relações de poder no patriarcado, elas são sorrateiras, né? O próprio Márcios Melring era visto como alguém de um humor progressista, né? Um humor que é um humor do bem, ele estava revolucionando. O cara realmente é um cara bastante inteligente, bastante talentoso, né? Eu não assisto Globo há, sei lá, mais de 20 anos, mas salvo algumas exceções aí, mas o que precisa ficar claro é que o indivíduo não importa, né? As nossas afinidades, os nossos clubinhos não importam, a gente está falando de uma estrutura, a gente tem que evitar individualizar, né? É fulano, é ciclano, eu gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, isso não importa, a gente está falando de uma estrutura, a gente está falando das pessoas que estão agindo dentro dessa estrutura de tal maneira e das pessoas que estão agindo dentro dessa estrutura de outra maneira, tá? A gente precisa se mobilizar para ter uma ação combativa, a gente precisa de um antipatriarcado, a gente precisa dessa bola de neve onde cada vez mais as estruturas, as pessoas se sintam dentro dessas estruturas acolhidas e não amedrontadas para denunciar esse tipo de coisa, porque olha, o que deve estar acontecendo dentro dessas instituições aí não está no gibi. Então a gente precisa construir uma estrutura para que no momento que isso aconteça, as pessoas já se organizem para que esses abusadores sejam denunciados, sejam investigados e tenham a devida punição. E o que a gente tem agora é um sistema que se organiza para minimizar os atos, para desacreditar as vítimas e para que os abusadores saiam ilesos. Pelo menos, né, a gente já construiu um sistema onde quando a coisa toma certa proporção, a gente consegue aí trazer isso à mídia, trazer isso ao público e a pessoa ter algum tipo de responsabilização. Porque por mais que talvez ele não vá preso pelos seus atos, muito provavelmente a carreira dele não vai mais ser a mesma. E a gente tem que garantir que a carreira dele não seja mais a mesma, senão estamos sendo coniventes. Então quanto mais a gente for fortalecendo as redes de denúncia, as redes de apoio, as redes de investigação, as redes de transformar a estrutura em algo inóspito ao predador sexual, ao predador moral, porque não é só o predador sexual que importa, né? Assédio moral é muito, muito, muito grave, muito importante. Então a gente precisa colocar a estrutura de maneira antipatriarcal, de maneira que esse machismo cultural, estrutural e sistemático venha cada vez mais a se enfraquecer. Então pessoal, é isso, espero que tenham gostado da reflexão, espero que tenha ajudado a gente a pensar um pouco sobre o que está acontecendo e boa noite.